Salve, salve pessoal, estamos ao vivo para começar mais um Voicast e hoje eu tenho aqui para bater um papo com ela, Ludmila Mangili, ela que é a mulher que mais fechou transações como assessora financeira do mercado brasileiro. Então eu queria dar as boas-vindas, seja bem-vinda, Lud, para esse bate-papo. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho. O que você faz, onde você trabalha, qual que é teu nicho? Explica pra gente um pouquinho. Vamos lá. Eu trabalho em uma boutique de investimentos chamada IGC Partners. Eu assessoro fusões e aquisições de empresas, assessoro empresários brasileiros a captarem recursos vendendo participações nas suas companhias para fundos de investimento, private equity, venture capital, assessoro empresas que estão sendo vendidas para outras empresas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras entrando no mercado brasileiro. Que legal. E como você decidiu entrar nesse universo do mercado financeiro? O que te motivou? Como foi a tua carreira até chegar onde você está hoje? Foi por acaso. Eu fazia direito, eu estava indo para o último ano, assim, no final do quarto ano, indo para o quinto ano. E eu sempre gostei muito de ler sobre economia e sobre algumas coisas. Eu estava fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre algumas operações de mercado financeiro. E aí, por uma coincidência, eu conheci uma pessoa que trabalhava nessa empresa, fazia estágio. E a gente começou a conversar, e aí disso surgiu um pouco do interesse. Eu, na época, estava em busca de alguns livros que eu queria ler, que eu queria estudar, que tinha ali na prateleira da biblioteca dessa empresa. E aí, um pouco por curiosidade, eu me envolvi, comecei a fazer um estágio, e depois disso, 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa no mesmo lugar. Nossa. E que acaso bom, né? Sim, foi um acaso legal. Eu não conhecia, não sabia que existia esse mundo das fusões e aquisições. Não me dava conta, né, de que as companhias eram compradas, eram vendidas. Não sabia que tinha uma empresa que era focada em assessorar justamente os empresários, né? Porque geralmente os compradores eles são assessorados pelos grandes bancos, eles tomam dinheiro emprestado com os bancos, eles têm grandes executivos que são especializados nessa área. E o empresário brasileiro não, né? Ele fundou a empresa, ele construiu uma história de sucesso. A própria empresa é a visão dele, né? Como se fosse um filho a quem ele se dedicou com carinho, com atenção. Então, o momento de vender a empresa ou de trazer um sócio é um momento muito único, que ele não está acostumado com aquele ambiente, com aquele linguajar, com aquelas contas, com aquela sensação psicológica também de você estar abrindo mão do seu filho, dando ele para adoção, né? Então, eu não sabia que existiam profissionais que ajudavam, né, na preparação da empresa, na preparação dos números, na negociação, em buscar esse comprador. É uma série de estágios, né, num processo como esse, que vão mexer com o psicológico, vão mexer com números, vão mexer com, né, história, mercado. Então, é um ambiente muito rico, muito cheio de disciplinas, né, que vão se interligando, mas que é muito bacana, que de fato eu não conhecia antes de começar a trabalhar com isso. Assim como você não conhecia, acho que eu e a maioria das pessoas que está assistindo a gente também não conhece. Explica um pouquinho o que é essa ideia de fusão, aquisição. Explica pra gente aí, pra nós leigos. Vamos lá. Basicamente, assim, acho que o jeito mais fácil de imaginar é quando uma empresa vai e compra outra, né? Então, você tem ali uma multinacional que não está no Brasil, ela quer entrar aqui no Brasil, é mais fácil ela entrar comprando uma empresa brasileira, uma marca conhecida, estabelecida aqui. E ela aborda essa empresa, basicamente falando ali, quero comprar você, né? E o dono da empresa, nesse momento, ele olha e fala, nossa, como é que eu faço para isso acontecer, né? Como é que eu sei que o valor que estão me pagando é o valor certo, é o valor justo? Então, a gente tem uma metodologia de avaliar as empresas, né? Isso passa por números, passa por questões técnicas. Ao mesmo tempo, todo o processo ele é lento, né? Demora quase um ano, às vezes um ano e meio. Tem transações que se estendem por muito mais tempo.
né? E no meio do caminho a empresa tá lá, tá crescendo, tá ganhando... Continua funcionando, normal, Continua né? funcionando, contratando gente, mandando gente embora, fazendo investimento, ganhando market share. Então, é um processo que é complexo, ao mesmo tempo vivo, né? E ele vai se estendendo no tempo. Então, tem muito que acontece nos filmes, né? A gente às vezes vê na TV uma empresa sendo comprada, outra sendo vendida, quais são as discussões, os bastidores, o que envolve. Recentemente teve uma série, né, chamada Succession. Tá muito na moda, né? Era o contexto, literalmente, né, da venda da empresa no final, ali, na última temporada. Então, aquilo que passa nos seriados, passa nos filmes, é real. Então você vive no a nossa Netflix vida. ali. Então, assim, é a minha vida, né? Muitas vezes uma empresa, de novo, não é só um fundador, né? Às vezes é um fundador, mas às vezes é uma são família. 2 fundadores. Exatamente. Às vezes você tem sócio, às vezes o sócio quer uma coisa, às vezes você tem uma família, né? Aí tem irmãos que querem uma coisa, irmãos que querem outras coisas. Então, tem que conciliar esses interesses todos com o do próprio comprador, né? Então, para todo mundo sair ganhando, né? Então, se alguém quiser vir aqui comprar a Voik, eu vou ligar, Lud, estão querendo comprar, me ajuda. E você resolve tudo? Resolvo. Resolvo. A gente vai lá, vai buscar o comprador, vamos pensar quem é o melhor comprador para a Voik, vamos pensar o momento dela, o momento de vender, para quem quer vender, se é só você, se é você e seus sócios, se vocês estão juntos, se vocês estão separados. Depois que vende, se você quer continuar trabalhando no negócio, ou, né, mesmo sendo do comprador ou não. Então é isso, assim, a gente tem que separar muito essas visões de sócio, de executivo, de gestor e desses interesses todos que estão correlacionados. Legal. Lud, então, ó, vamos lá. Já que você é a mulher que mais fechou transações como assessora financeira desse mercado, conta um case pra gente aí que te marcou na sua carreira, que você pode falar, né? Nossa, é difícil separar assim um case, porque já de fato assessorei dezenas e dezenas de transações. São sempre de empresários, né? Empresa de dono, empreendedores. Tudo do que a gente faz é muito confidencial, né? Os processos, eles guardam um nível de sigilo super importante. E isso é difícil para a mulher. Você trabalhar em coisa que exija confidencialidade muito, não vai chegar em casa, não vai contar pro marido, não vai ligar pra amiga, olha, você não sabe o que aconteceu. Não pode contar pro marido, não pode contar pra melhor amiga, né? É muito engraçado isso, mas o que é legal, né? Embora as transações sejam diferentes, então eu já fiz transação de empresa de shampoo, já fiz transação de empresa de maquiagem, já fiz transação de empresas de tecnologia, do setor financeiro. Esses nomes não podem ser divulgados? Então, vamos lá, assim, tem algumas que sim, né? Eu assessorei a venda agora da Trans para o Grupo Boticário, assessorei a operação da Zup com o Itaú, enfim. E o que guarda em comum, né, atrás dessas transações todas, é que ali atrás tem um ser humano, né, que tem um medo do que está acontecendo, um medo do novo, do desconhecido, né? Ao mesmo tempo um desejo muito grande de fazer algo diferente, de fazer algo que seja marcante, de fazer algo inovador. O medo de não perder uma boa oportunidade, né? São empreendedores, então eles têm um faro, né, para algo que seja bom para eles. E isso é muito legal, né? Independentemente do setor, da dinâmica do setor, se é um setor mais aquecido, menos aquecido, uma empresa que está crescendo, né? Todos eles guardam essa similaridade daquele ser humano passando por algo que é muito diferente do dia a dia dele. Todo mundo tem seus medos, independentemente da posição, do status, onde está, todos nós temos os medos. Exato. Ô Lud, você ocupa um alto cargo numa empresa, você lida com transações que envolvem muito dinheiro. E como é para você estar nesse ambiente que por anos foi predominantemente masculino
e você, de certa forma, quase que desbravou esse universo para as mulheres, né? Vamos lá. Quando eu comecei, de fato, assim, não tinham mulheres fazendo o que eu faço, assim, eram muito poucas mesmo. Até tinha, assim, no meio desses projetos, você sempre tem, né, advogados envolvidos, então, existiam advogadas trabalhando nos projetos, mas não como assessora financeira. Era muito raro encontrar uma mulher numa reunião, muito raro mesmo, assim, né? Hoje não, hoje o mercado, né, cresceu, tem mulheres jovens, né? Dentro da IGC tem bastante mulher trabalhando, eu fico muito feliz quando eu vejo novas sócias, né, vindo, elas são mais novas, mas eu, de fato, assim, na minha época não tinha, né? E o que eu sempre procurei fazer foi usar o fator de ser mulher como uma vantagem competitiva, né? Então, buscava sempre aquele jeitinho da mulher, aquela atenção diferente que às vezes a gente tem, um cuidado, um carinho maior com as coisas, para negociar de um jeito diferente, para tentar me colocar nas situações de negociação de um jeito mais acolhedor e tentar fazer com que isso me ajudasse a chegar onde o cliente queria chegar numa negociação, numa transação da venda da empresa dele. Então, usei esse fator de ser uma raridade ali no meio de tantos homens, quando eu comecei, para que isso fosse um diferencial positivo. Cara, legal, legal demais. Lud, você mesmo falou que que tinha dificuldade de manter ali o sigilo, claro que não do jeito profissional, mas você gosta de conversar, você é uma pessoa muito ativa, tem muitos amigos. Como que você concilia a vida profissional e a vida pessoal? Nossa, é boa pergunta essa. A gente trabalha muitas horas, né, assessorando fusões e aquisições, né, no mercado financeiro você trabalha muitas horas. E mais que isso, eu brinco que é como se fosse um parto, né? Ou seja, quando a criança vai nascer, quando uma transação tá para fechar, aí não tem hora mesmo. Aí, às vezes, você entra numa reunião e passa 3 dias de uma sala de reunião fechada até nascer. Até a criança nascer, até terminar. Fica todo mundo, são reuniões muito grandes, com, né, 20 pessoas, às vezes, numa sala, às vezes 10 pessoas. O time do comprador, o time do vendedor. E você, né? ali no meio do fogo cruzado. E você no meio do fogo cruzado. Então, assim, são realmente muitas horas de trabalho. E conciliar com a vida pessoal realmente é sempre um desafio, né? Achar o equilíbrio, principalmente depois que eu fui mãe. Eu acho que antes de ter os meninos... E foi mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos. Foi mãe pra valer, né? Mãe pra valer. Antes dos meninos, acho que era um pouco mais fácil, né? Quando você não tem filhos, você consegue, né, ter mais flexibilidade nos seus horários, você consegue fazer as suas coisas em horários alternativos, né? Então, eu lembro antes de eu ter filho, às vezes eu fazia academia tarde da noite, porque eu tinha passado o dia em muitas reuniões, ou se eu estava fechando uma transação, né? Eu chegava, às vezes, de madrugada dessas reuniões, aí eu primeiro fazia academia, depois eu dormia. Então, assim, eu ia tentando encaixar nessa dificuldade mesmo, que é conciliar as duas coisas. Mas depois da maternidade, assim, foi um desafio maior me reorganizar para que isso acontecesse. E para isso dar certo, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Seja na empresa, então eu tenho um time incrível que trabalha comigo. São pessoas muito profissionais, altamente comprometidas, né? Ontem era feriado, a gente tem uma transição que está difícil de sair, ela tem idas e vindas. O trabalho de parto está demorando. Exato. E por mais que eu trabalhe ali, às vezes interagindo com o cliente, gravando um áudio, trocando uma mensagem, meu time estava lá fazendo conta, me dizendo, né, me trazendo as informações e também fazendo as reuniões que às vezes eu não preciso estar. E dentro de casa também tem um time. Então, tem pessoas que me ajudam lá com a casa. Essa é a fusão da vida, né? Exatamente, fusão da vida. Tem meu marido, que é um pai incrível, que está com os meninos para estar aqui agora e que acompanha bastante ativamente a vida deles. Mas eu acho que, assim, é uma organização, né? Então, eu tento me organizar pra caramba. Eu ponho tudo na minha agenda, né? Você me mandou uma mensagem, Lud, você pode vir aqui? Posso. Eu já fui lá, coloquei no meu calendário. Eu ponho no meu calendário,
médico, eu ponho no meu calendário evento com as minhas amigas, elas morrem de rir. Que, assim, tá certo. Um dia antes eu falo pra elas, gente, tá confirmado mesmo hoje no bar às 7? E elas morrem de rir. Nós vamos tomar quantas caipirinhas só pra pôr na minha agenda aqui. Exatamente. Então, assim, eu me programo bastante, eu tenho uma agenda que eu tento controlar tudo pela agenda, para eu não esquecer de nada, para eu dar conta de tudo. E aí é isso, assim, vou fazendo listinha do que eu quero fazer, vou me programando com antecedência, vou escrevendo, vou dosando um pouco daqui, um pouco dali, para dar conta desse equilíbrio entre vida profissional, de uma profissão que, de fato, demanda muitas horas de trabalho, com vida particular. E aí, acho que, por último... eu gosto muito de praticar esportes, né? Eu já gostava antes de ter filho, fazer com mais intensidade. Gente, acompanhe a Lud no Instagram. Ela é uma triatleta nata, é o dia inteiro. Ou ela tá na reunião ou ela tá fazendo esporte, é o dia inteiro. Não é bem assim, mas enfim. Depois da pandemia, especialmente, assim... eu tive uma notícia de saúde que me deixou bastante preocupada e resolvi levar mais a sério. Então eu acordo bem cedo, né? E as pessoas reclamam, trabalho muito, não tenho tempo, né? Reclamar é fácil, o que eu faço é eu acordo mais cedo. Então eu realmente assim acordo antes das 5 horas da manhã para eu conseguir me arrumar, para eu fazer primeiro uma atividade, aí eu volto, tomo café da manhã com os meus filhos, aí eu vou para uma segunda atividade e aí eu volto, me arrumo, vou para a empresa. Então, a atividade física é o que me ajuda a manter uma energia bacana, né, de trabalho, energia mental de conseguir resolver as coisas. Eu presto muita atenção no meu sono e na quantidade de exercício que eu estou fazendo para me manter bem, me manter disposta, com energia, para passar uma energia boa para o meu time também, para motivar. A cabeça funcionando sempre, cabeça né? Funcionando, exato. Então, para mim, esse é o segredo. Esse é o corte perfeito para a internet. Mas então, você acha que o segredo para estar num cargo um alto cargo e manter sempre o que o pessoal gosta de falar na internet, a alta performance? A organização, exercício físico e sono, essa é a receita perfeita? Qual é a receita da alta performance para você? Olha, para mim, a receita é resiliência, né? Isso, para mim, é a receita. Mas, para você ter resiliência, de novo, você ter organização facilita muito. Você conseguir dormir te faz pensar. Você fazer atividade física te faz ter uma energia para continuar fazendo, mesmo quando você erra, né? Acho que os erros... são parte do processo. É impossível não errar. É impossível. Não existe. Então, você tem que estar preparado quando você cair para levantar, né? E o esporte é muito isso, né? Eu me machuquei no começo do ano na bicicleta, eu caí, eu não queria voltar mais a pedalar nunca mais na minha vida, né? Poxa, foi difícil encarar a chateação de voltar... De baixar o nível, o tempo que você fazia, você já não faz mais. Exato. Eu não queria sair literalmente, conforto, da garagem da minha casa mais com a bicicleta. Mas eu falei, poxa, se eu desistir, e aí? Como é que fica? Né? E como é que eu vou ser o exemplo para os meus filhos? Então, eu não posso, eu tenho que me esperar, eu tenho que encarar... Aí eu liguei para a professora, falei, vamos fazer aula particular, eu preciso dar espaço para trás, né, para conseguir andar para frente. E aí, 2, 3 meses depois, tudo certo, tudo ótimo, quebrando os meus recordes pessoais, eu acho que isso também... é muito importante, né? Você se superar a cada dia, exato. Mesmo que pouco, evoluir. Exato. Eu sempre foco assim, eu não quero ser melhor do que ninguém, para mim não interessa competir com as outras pessoas, né? E eu acho que isso também é uma outra coisa bacana da gente pensar, é como a gente é melhor do que a gente mesmo ontem, né? Como é que eu sou melhor do que o meu eu de ontem? Essa é a maior competição que a gente exato. Tem que ter, né? Então, é isso que eu foco em fazer. É assim que eu procuro fazer quando eu vou treinar, quando eu vou para a empresa trabalhar, quando eu entro numa reunião. Como é que eu vou fazer essa reunião melhor do que a reunião que acabou de acabar? Como é que eu vou fechar esse projeto melhor do que o outro? Fechar mais rápido, né? Fechar rápido é bom, nem sempre dá. Né? Vamos lá, mas é isso. E você tem o hábito da leitura? Porque hoje em dia
Tenho bastante. Eu amo ler. Sempre gostei. E o que você lê? Sempre gostei. Eu leio de tudo. Eu leio desde livros de história, adoro biografias. Adoro biografias. Eu tô lendo agora a biografia do fundador da Nike. Tô amando. Ganhei o livro de presente de um amigo, meu sócio. Tô amando. A história é demais. É super gostosa, inspiradora. Eu gosto muito de ler livros sobre pedagogia e psicologia, muito para ajudar a entender o ser humano, porque eu convivo com muitos tipos de seres humanos. Imagino, né? Diferentes tipos de empresários e muita gente participando dos times, né? E não é só empresários, né? Pensa que nos compradores, a maioria são empresas estrangeiras, então assim, eu negocio com americanos, eu negocio com japoneses, eu negocio São culturas com muito diferentes, europeus, né? Dentro da Europa tem diversos tipos de cultura, então você tem reações que são diferentes para cada perfil, né? Então eu adoro ler sobre psicologia, sobre pedagogia, eu leio muito sobre mercado financeiro, né? E histórias. Tem que fazer o dever de casa, né? Sobre o mercado financeiro. Eu gosto de ler livros técnicos que não são da minha área, então de vez em quando eu leio um livro sobre programação digital, sobre Python. Que legal. De vez em quando eu leio tem que abrir coisas. A cabeça, né? Ajuda a gente a pensar e enxergar as coisas de ângulos diferentes. Mas muito como curiosidade. Às vezes eu não termino de ler os livros. Eu não tenho nenhum amor a falar assim, nossa, eu comecei esse livro, eu vou ter que terminar. Né? Eu tenho muito amor ao meu tempo. Então, se o livro não está interessante, por que você vai gastar tempo ali? Se o livro não é bom, ou se tem um capítulo que é mais legal do que o outro, eu pulo capítulos. Eu sou bem focada assim, naquilo que eu acho que está sendo bacana para mim. Se não agrega, tchau. Aquilo que agrega eu leio, o que não agrega eu não leio, mas eu leio sobre tudo. Se tem uma coisa que eu amo fazer é ler. E aí, óbvio que com uma vida um pouco mais corrida, né, com as crianças fica mais difícil. Tem fases que são mais fáceis, né, de ler e tal. Tem fases que eu preciso dar um pouco mais de atenção em casa. Aí eu escuto podcast, eu vejo... Voicast. Exatamente. Eu vejo outras formas de conteúdo. Mas eu busco replicar na busca de conteúdo mais ou menos o que eu faço com os livros. Então, eu vou ver coisas... Se aquele episódio não tá legal, exato, vamos pro próximo. E de temas mais ou menos como eu escolheria os livros. Mas é isso. Legal. Quantas horas tem o seu dia? Porque lê, ouve podcast, faz academia, é mãe, Olha, é complicado, mas tem as mesmas 24 horas de todo mundo. Você dorme quantas horas por dia? Eu durmo umas 6 horas por dia. Ainda consegue dormir bem ainda. Eu adoraria dormir bem mais que 6. Hoje em dia é difícil dormir. É bem difícil. E morar em São Paulo também não é fácil. Assim, a gente gasta tempo. A logística é muito... Com logística, com trânsito, né? Você tem ali algumas peculiaridades, dia que chove e tal. Mas, assim, eu sou muito multitask, né? Então, assim, eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é literalmente uma mania, assim, eu até acho que eu faço melhor porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou aquela que às vezes está pedalando, ou vendo um podcast e ali na internet comprando roupa pro meu filho, ou sapato. Por isso que você se machucou na bicicleta. Fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho mania de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas, de novo, é organização. É olhar e falar assim, não, poxa, eu tenho 15 minutos aqui, em vez de eu ficar perdendo esses 15 minutos, talvez numa rede social ou numa conversa de bobeira, eu vou aproveitar esses 15 minutos para ler 5 páginas de um livro. E é melhor ler 5 páginas do que não ler nada, e é o que dá para fazer naquele momento e pronto, né? Ou muito assim... o pessoal tira sarro que eu saio para correr domingo de manhã e é quando eu ligo para minha mãe. Eu aproveito aquela 1 hora de corrida para bater um papo com a minha mãe nessa 1 hora de corrida. Você, às vezes acaba nem percebendo o tanto que você correu, porque você está concentrada na conversa. Isso, ali, e aí eu me distraio, né? Ou às vezes tô no trânsito, daí eu ligo para as minhas amigas para saber como elas estão. Otimizar o tempo, né? A gente tem uma vida tão corrida. Ou né? retornar uma ligação para um cliente. Enfim, então é isso que eu busco fazer. Eu busco me organizar para aqueles minutinhos sempre poder encaixar alguma coisa e não perder esses minutinhos. É isso. Como você se organiza? Aplicativo, Google Agenda, papel, algum aplicativo específico? Cabeça? Nossa, engraçado você ter perguntado isso, né? Eu uso muito a minha agenda do Outlook para colocar tudo lá. Eu tenho uma secretária incrível
Mas mais que isso, eu uso papel. Eu sou uma pessoa... Nada supera o papel até hoje, né? Que todo final de semana, né, toda sexta-feira, eu pego lá a lista de tarefas dos meus projetos e eu basicamente pego uma folha de sulfite, assim, divido ela no meio, depois eu divido em 2 colunas e eu separo de um lado tarefas de cada um dos projetos que eu tenho que acompanhar na semana seguinte e ligações que eu tenho que fazer. Então, eu faço 2 colunas entre ligações e tarefas, né? E aí eu vou fazendo durante a semana, na medida do que eu preciso. Método Ludmila Mangili de organização. Exatamente. E é engraçado que eu tenho vários ex-estagiários, analistas, e quando eu vejo eles fazendo algo parecido, eu tenho vontade de rir. Funciona, quer dizer, é aquele momento... Então, toda sexta-feira você prepara a próxima semana. Exato. Na verdade, sim, quando eu era mais nova, eu fazia sempre no dia à noite do dia seguinte, né? À medida que eu fui tendo mais coisas, mais ajuda, mais suporte, mais pessoas trabalhando comigo na minha equipe, eu fui mudando isso, né, para ser semanal. Mas no dia, eu olho para o que eu tenho que fazer ali e eu faço um post-it com as ligações que eu tenho que fazer. Fez a ligação, tira o post-it. Exato. E aí eu vou fazendo via post-it. O que eu acho que é legal do método escrito, por mais que seja arcaico, é que ele te força a parar, a se concentrar e, à medida que eu escrevo, eu memorizo. Então, mesmo eu, às vezes, não estando na minha mesa, não estando vendo post-it para quem eu preciso ligar, aquela coisa que eu preciso fazer, eu sei, porque eu já escrevi, então me facilita memorizar, Legal. mesmo eu estando longe. E muito também, assim, muito do que eu faço é pensar em estratégia, né? Na verdade, assim, quando você assessora transações, você vira um grande estrategista de movimentos, né? De negociação, o que você pede, o que você fala não, o que você fala sim. E aí essa questão de parar para escrever, para você se projetar dentro daquilo que você precisa fazer, te ajuda muito a pensar em estratégia. E aí esse método de escrever facilita. Então é bem isso. Legal. Lud, mas vamos lá. Eu te chamei aqui porque eu quero aprender muito com você. E a gente é uma agência de marketing, nós estamos num podcast para falar sobre marketing. E a gente percebe nesses anos de trabalho que nada supera o boca a boca ou o famoso networking. A gente percebe assim que as empresas, a maioria que a gente atende se dão muito bem com network com outras empresas. Eu queria que você falasse um pouco do network a nível nacional, a nível internacional. Como funciona? Como as pessoas se encontram? De onde surgem as transações? Vamos lá. Antes até de eu falar disso, assim, quando eu comecei, né, a minha maior dificuldade era justamente não ter networking, né? Eu não tinha me formado em economia, em administração de empresas, eu tinha me formado em direito, né? Muito do que eu faço, as pessoas elas vêm dessas áreas de conhecimento ou da engenharia. Então, eu tinha muita dificuldade por não ter relacionamento. Eu não conhecia quem eram os grandes empresários brasileiros, né? Não era uma área que eu acompanhava ou conhecia pessoas, ou mesmo mudando para São Paulo e chegando em São Paulo tivesse relacionamentos. Então, eu tive que construir muitos dos relacionamentos que eu tenho hoje, né? Com os advogados, com auditores, com investidores. É um trabalho de boca a boca, é um trabalho da reputação, né? E esse acho que é um ponto super importante, que vem com a questão da consistência, né? Quando você faz sempre a coisa certa, do jeito certo, no interesse do seu cliente, as pessoas vão te observando e você vai criando uma reputação que vai começando a chegar antes de você no tempo, né? Então, isso é muito legal. Eu me enfiava em palestras, eu me enfiava em cursos, em associações, né? Para conhecer pessoas e fazer network no meu campo e na minha área de trabalho. E isso foi muito legal, foi me abrindo portas. E a partir daí eu comecei a conhecer bastante gente de diversas indústrias. Como as fusões e aquisições elas acontecem, né? Muitas vezes você tem uma fabricante de água que ela quer se diversificar, então ela quer comprar fabricante de suco,
né? E ela vai desde uma pesquisa de campo, olhar na gôndola quais são as marcas que estão vendendo bem. Às vezes tem uma associação de classe de determinados fabricantes e eles vão se olhar lá e se conversar lá, né? Via dados de mercado, ela vai buscar para entender quais são as empresas que ela poderia fazer esse movimento estratégico. Uma outra coisa que acontece muito dentro do universo das fusões e aquisições é que tem fundos de investimento que captam dinheiro para investir em empresas. E aí, para achar essas empresas, ou seja, achar quem são as boas empresas para investir, eles também frequentam, né, fundações como a Endeavor, né, ou mesmo eventos, né, de determinado mercado, então de Martechs, né, são as empresas novas do segmento de marketing, para olhar e falar, essa empresa é legal, né? Essa empresa que eu quero investir, gostei desse sócio, gostei de como ele pensa, gostei do plano dele dos próximos anos, né? E aí eles vão buscar esses eventos, essas associações, para mirar quem são os ganhadores de cada indústria ou de um determinado mercado e se aproximam do empresário mirando fazer um investimento para um plano de negócio. Agora, também acontece o inverso, né? O empresário buscando os eventos de investidores para ir lá apresentar seu plano de futuro, suas ideias e buscando o investimento na empresa deles. Então, assim, muito acontece pelo network, né? Essas associações ainda são importantes, eventos ainda é algo muito importante, mas é claro que hoje nem tudo acontece no mundo físico, né? Muita coisa acontece no mundo virtual. Então, não necessariamente esses eventos, as associações, são encontros que acontecem somente no mundo físico, né? Tem coisas no LinkedIn acontecendo, tem coisas, às vezes, no YouTube acontecendo, às vezes são coisas que transbordam do mundo. Esses dias eu vi uma frase, já faz um tempo eu vi uma frase que fala que as marcas que não virarem influencers vão sofrer com a concorrência dos influencers e se tornarem marcas. Do ponto de vista assim, de fusão e aquisição, como que a gente avalia o valor da influência de... É que eu não queria citar um nome específico, né? Por exemplo, um influencer famoso de determinado nicho que cria um grupo sobre aquilo. Como que... para comprar aquele grupo, como que eu vou avaliar, sendo que um dos maiores valores daquele grupo está pautado na imagem daquela determinada pessoa? Como que a gente consegue avaliar isso? Como que eu consigo colocar isso no papel? Legal tua pergunta. A maioria dos clientes, quando a gente faz a avaliação da empresa e chega lá num valor, né, ele fala, e a marca? Quanto vale a minha marca? Né? E essa é uma pergunta bastante comum, né? Do quanto vale uma marca? Como é que eu sei o valor do intangível que eu criei ao redor, né, da minha marca, daqueles clientes fiéis, daqueles... Toda aquela construção do branding da empresa, né? Eu diria para você que, assim, isso é capturado quando a gente faz a avaliação da empresa. A marca, ela vale a capacidade dela gerar fluxo de caixa para o dono dela, né? Ou seja, é inegável que se você tem uma boa marca, você vai vender mais e vai gerar mais lucro do que uma marca que não é boa, né? Então, vale a pena investir para você criar essa reputação em volta da sua marca para que ela seja desejada, né? Mais do que só ela ser desejada, esse desejo em volta dela, essa quantidade de pessoas buscando a sua marca e querendo se associar a ela, consumi-la, vai criando uma barreira para os seus competidores. Porque cada vez fica mais difícil entrar alguém no mercado ao saber que você tem uma marca muito boa, que já oferece um excelente custo-benefício para o seu cliente e que tem clientes fiéis e leais àquela marca. Então, você pensa duas vezes na hora de lançar um refrigerante, porque você sabe que a Coca-Cola faz um excelente trabalho de marca e você sabe que a Pepsi é uma excelente opção para aqueles que não são felizes tomando Coca-Cola. Então, isso afugenta muito a entrada de novas
empresas de refrigerante, né? Isso por quê? Porque a Coca-Cola e a Pepsi passaram anos investindo em marca, fazendo propaganda no Natal, criando associações com memórias afetivas, com músicas, né? Quem não lembra a propaganda do Pipoca e Guaraná, sabe? Então, assim, investir em marca é algo muito importante para uma empresa. Investir na imagem é o que vem na frente, né, de uma empresa. No processo de venda de uma empresa, a gente trabalha muito com marketing do processo da empresa, né? Então, de explorar os aspectos positivos, né, dessa marca, o perfil do cliente, o mercado que ela atinge. Quanto maior o market share que ela atinge, mais valor se cria, né? E não é só pelo market share em si, mas, de novo, é por eu afugentar também um pouco dessa concorrência, por eu estar criando um valor agregado totalmente diferente. E quanto mais essa marca ela se consolida, mais interessante ela é também como um objeto de desejo para o concorrente, né? Ou para alguém que está entrando no Brasil, né? Então, às vezes você tem, de novo, estrangeiros, eles estão vindo para o Brasil, eles podem ter um excelente produto, mas a marca deles é tão desconhecida, vai demorar tanto para eles conseguirem criar e replicar aquilo. Isso é muito nítido no Brasil, no mercado de carros, né? O brasileiro, chegou uma marca de fora, torce o olho, para comprar é muito difícil. Né? Exato. Então, assim, brasileiro, né? E isso também tem uma questão regional, né? Por exemplo, por mais que a gente tenha excelentes chás gelados fora do Brasil, né? A gente tinha aqui o Mate Leão, ele foi comprado. Né? O produto do Chamate, ele não é um produto muito fácil de fazer, com baixa barreira de entrada, nenhuma tecnologia, né? Mas a marca em si era muito forte, muito reconhecida, tinha um público fiel e fazia todo sentido comprá-la. Então, assim, tem vários casos nesse ambiente de fusões e aquisições que a marca ela é muito importante. A marca às vezes vale muito mais do que o próprio maquinário, a própria tecnologia da empresa, né? Ah, sim. Tem negócios que basicamente é a marca, ou seja, o produto em si, como no caso do Chamate, é água com uma erva, não é a ciência do foguete, processo fabril não é difícil, nada disso. Logística é complicado, mas muitas vezes é algo já dominado naquela indústria ou até, de novo, pelo comprador, né? Mas, de novo, é aquela marca mesmo, é aquela clientela, é todo o processo emocional que foi criado ali naquela base de clientes. Legal. Lud, então vamos lá. Estamos quase chegando ao final. Quero que você pense uma pessoa para ser a próxima convidada, sentar aí na sua cadeira. Nossa! Você vai olhar lá na câmera, vai mandar um recado para essa pessoa e convidar essa pessoa para vir aqui. Nossa, agora você me pegou. Quem que eu vou convidar para vir aqui? Pode ser alguém que estava enchendo você aqui agora há pouco. Nossa, eu tenho muitas aqui me enchendo a paciência. Meu Deus. Não, mas eu vou convidar, já sei, eu tenho um amigo, o Sussu. Sussu, você está convidado. O Quem Marcos, é o Sussu? O Marcos é um grande empresário de Londrina, gosto bastante dele, um cara fantástico. Vou jantar com ele amanhã. Já faz o convite. Exato, vou convidá-lo para ele vir aqui e contar para vocês. E, enfim, acho que vai ser legal. Acho que vocês vão gostar. Lud, então só para encerrar, acho que seria legal você deixar uma mensagem para as mulheres que querem atingir um cargo de relevância a nível nacional. Enfim, dá seu recado para as mulheres, incentiva elas aí. E o resto é com você. Legal. Acho que assim, o mercado é muito aberto para as mulheres. Acho que às vezes a gente se impõe limites que não existem, né? Tem alguns desafios, de novo, de organização, né? Acho que a maternidade é uma coisa diferente. Sigam o método escrito. Acho que a maternidade é uma coisa diferente, exige você se organizar melhor, mas não é uma barreira. Eu acho que é um desafio, como existem tantos outros desafios na profissão, de você se qualificar bem, de você se manter atualizado, né? De você ter inteligência emocional para lidar com times, para treinar pessoas, para desenvolver pessoas. Então, existem vários desafios, a organização é uma delas, a organização da vida materna é outra, mas para as mulheres não se colocarem barreiras que não existem,
né? E buscar, de fato, o seu melhor, aquilo que elas desejam do fundo do coração e buscar. Isso aí, Lud. Muito obrigado pelo nosso papo. Obrigada a vocês, um prazer enorme. Pessoal, e quem quiser comprar a Voic, manda uma mensagem lá pra Lud, tá bom? Pode mandar. Manda o Pix. Manda a mensagem e o Pix. O Pix é um pouquinho mais importante. Isso aí, valeu, Lud. Combinado, Obrigado. gente. Obrigada.